Estou de volta, eu sou Fábio Sleiman do programa Marketing de Batom e hoje entrevistando a Alessandra Siqueira, que é especialista formada em comunicação corporativa, jornalista, e vai nos dizer hoje como funciona esse mundo corporativo, como chegar a ser uma chefe de departamento, alguém que é interessada em desenvolver a comunicação de uma empresa. Para você que deseja ter esse sonho ou realizar esse sonho de estar à frente de uma agência de comunicação ou de um departamento de comunicação, ou para você que quer abrir essa empresa, nós vamos aprender hoje com a Alessandra Siqueira. Alessandra, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bom, Fábio. Você é jornalista? Sou jornalista, me formei há um pouco mais de 10 anos pela PUC, em São Paulo, e desde o início da carreira acabei entrando nessa área de comunicação, né? Logo que a gente começa, né, na faculdade, no jornalismo, imaginar... Você já imaginava que para a área corporativa? Não, olha, eu nem imaginava que existia essa área, na verdade, porque a ideia, quando eu entrei, era de trabalhar numa revista. Eu tinha paixão por revistas de ciências, nos Posso bastidores. confessar para quem nos assiste, porque aqui nós somos amigos, a gente se vê toda semana, tem pessoas que nos assistem sempre. Meu muito obrigada a você, eu estou muito feliz com essa audiência, com a audiência nova. As pessoas estão mandando sugestões, mas eu vou confessar que, apesar da Alessandra ser jornalista, ela não gosta de falar. Mas o que acontece, Alessandra? E você fala bem. Não, mas eu escrevo melhor ainda. Digamos assim que no final das contas a gente acaba criando competências para o trabalho, né? E eu acho que essa de escrever acabou sendo a que se desenvolveu mais. Na hora de conversar, de comunicar, é lógico que a gente faz o possível para fazer a comunicação da forma mais efetiva, mais bonita possível, né? Mas que realmente eu estou um pouquinho nervosa, está se morrendo saindo de muito medo bem, não é verdade? da primeira entrevista, né? Que é aquela que a gente nunca esquece. Isso realmente. Mas eu tenho observado, nós trabalho muito com outros parceiros, eu tenho uma empresa de treinamentos, uma empresa de palestras, né? Minha família vem da área varejista e hoje, seja a pequena empresa ou a grande empresa, nós não podemos ficar sem uma parceria, sem um assessor de comunicação. É verdade. Tem crescido muito a demanda das empresas em relação a um assessor, um jornalista, especialmente tem crescido as pequenas empresas, grandes empresas ou as empresas no geral? Quando eu comecei, há 10 anos atrás, era uma área em que só existia em grandes empresas, tanto que eu comecei na Siemens, que é uma multinacional. Então, eles já tinham... Como é que você conseguiu entrar numa Siemens? Começa daí. Pois é, por meio de um programa na faculdade, um programa de desenvolvimento de talentos dentro da faculdade. Aí eu consegui a vaga, que na verdade era um estágio na época, acho que até por conta do trabalho que eu acabei desenvolvendo lá dentro, a gente ganhou um prêmio top de RH da DVB, com um dos nossos projetos de comunicação. Quer dizer, tudo lá é possível, dentro. né, Alessandra? Sim. Porque a gente imagina que uma empresa grande, como que alguém que é praticamente recém-formado, como era a tua situação, era a minha teu situação caso, na né? época, verdade. E isso num currículo é ótimo, já começar com uma jornalista ou uma assessora, na época era assessora, ou você trabalha no departamento eu trabalhava na área de comunicação corporativa. Mais especificamente na área de comunicação interna. Existiam as 3 áreas, na verdade. Existia Explica um pouco, porque as pessoas sabem como funciona, qual é a operacionalidade de uma empresa, de uma comunicação corporativa. É composto de quê? São quantas pessoas? Um é responsável pela parte, um jornalista pela parte de escrita, o outro... Explica como funciona esse departamento. Na verdade, a estrutura muda de acordo com o tamanho da empresa também. No caso da Siemens, que era uma empresa grande, a gente tinha uma assessoria de imprensa externa. Empresa grande ainda, né? Ainda, né? Ainda é uma grande empresa. É uma multinacional. Então, existia a assessoria de imprensa externa contratada, que era o nosso canal com os jornalistas. Era o nosso canal mais direto com os jornalistas. E aí, só para fazer um parênteses para quem não sabe, esse canal significa o quê? Quem trabalha dentro do departamento de uma empresa encaminha releases para os jornalistas. O que são os textos, né? Isso, releases são os textos para ser encaminhado, textos comentando de novidade, tem que ser sempre novidade, Tem que ser notícia, né? Na verdade, porque a gente vê bastante situações em que a assessoria de imprensa às vezes manda uma coisa que fala, puxa, isso vai ser notícia para alguém, né? Isso vai
ter algum interesse, vai refletir na vida de alguém, ou então é uma novidade que vai trazer algum benefício, é uma prestação de serviço. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora de escrever o release, né? Então, essa parte, na verdade, esse pensamento, quem faz é a área de comunicação corporativa. Isso nessa estrutura maior que eu te apresentei no início. E essa área de comunicação interna, ela tem um interesse um pouco diferente. A gente fazia comunicação para os funcionários, tanto que eu ficava alocada no RH da empresa e respondia a área de comunicação corporativa. A gente trabalhava juntas, né? E agora, em uma empresa pequena, ou às vezes até numa média empresa, isso não ocorre dessa forma. Às vezes o mesmo profissional acaba fazendo todo esse trabalho, né? Normalmente uma pequena empresa, o que nós chamamos de pequena empresa, se formos a ter a parte contabilista, nós temos o microempreendedor individual, é a pessoa que ele é individual, a palavra já fala. Por exemplo, a doceira, a manicure, o cabeleireiro, ele é o próprio indivíduo, ele não pode contratar uma outra pessoa. Isso é o microempreendedor individual, cuja receita é, por enquanto, de até 36 mil no ano. Existe, essa semana mesmo parece que a presidente não sancionou, mas está sendo instituído na Câmara Federal, enfim, no Senado, é o que eu confesso que não sei dizer qual é a instância, para se aumentar essa alíquota. E a microempresa é até 240 mil no ano e EPP, a empresa de pequeno porte, até 2 milhões e 400 mil no ano. Isso em termos de dinheiro. Em termos de pequenas empresas pequenas, aquela que tem até 10 funcionários, a média até 50 funcionários, aí tem uma variação. Então, vamos pensar, o que eu acho que a grande maioria que nos assiste, são pessoas que têm até 20 funcionários na sua pequena empresa. É importante esse empresário já, né? Não é nem o pequeno empreendedor, o empreendedor de pequeno porte, ele ter uma pessoa lá dentro, que seja uma única pessoa, para comunicar com o mercado. E o porquê disso? Que sim. Porque é uma forma dele ter um porta-voz na empresa dele que fale ao mercado o que ele precisa comunicar. E, de repente, também buscar com que ele seja fonte de informação para a mídia, para a imprensa em geral. Quer dizer, de repente, despertar a atenção do mercado sobre essa pequena empresa. De repente, é uma pequena empresa que faz algo super inovador, super diferente. Aquele rapaz que é o dono da empresa é alguém muito interessante de se falar, é alguém que tem ou que tem um projeto social, um projeto ambiental. Então, ele é um personagem. Então, por que não despertar a atenção também para a pessoa daquele empreendedor, daquele empresário, né? Não só da empresa, mas também da pessoa, né? Personificar a empresa no caso. Um dos grandes temores de nós, empresários, sempre é custo, né? A gente acha que tudo é custo. Comprar uma bala é custo, pagar um segurança a mais é custo, porque nós temos uma taxa aqui no Brasil, taxa de juros altíssimas, impostos altíssimos. Para você contratar alguém tem toda a questão exatamente. de CLT, a gente sabe. Né? Então, nós sabemos, uma pequena empresa, uma grande empresa pode contratar um funcionário sem que seja um CLT, ele pode ele pode contratar como terceirizado. Isso ocorre muito, inclusive tem crescido muito, numa média de 35% ao ano, de pessoas que trabalham em sistema de home office, isto é, trabalho em casa. Porque hoje, aliás, nem trabalhar em casa, trabalhar em casa é um laptop, notebook. A pessoa pode estar num shopping, tomando um café e antenado, né? ou sintonizado, ou networkado, não sei, com o mercado. Isso reduz custo, porque o espaço físico hoje é caro. Então, é possível essa pessoa pagar? É possível a pessoa ter uma assessoria? Existem muitos jornalistas, inclusive, que trabalham dessa forma. Buscam atender 3 ou 4 clientes dentro das suas possibilidades. Por exemplo, é uma pessoa só, é um jornalista só. Então, ele tem aqueles contatos dele já com a mídia e tudo mais. Então, pega os clientes, 3 ou 4 clientes, e faz esse atendimento por meio de pessoa jurídica, PJ. Né? Agora, como é que o nosso telespectador, o empreendedor, o empresário, ele está interessado em ter um jornalista, um assessor de comunicação, ou criar um departamento de comunicação corporativa, e como que ele vai recrutar esse profissional no mercado de trabalho? Como é que ele sabe que a pessoa é realmente boa? Porque
todos os dias a gente recebe currículo de pessoas se oferecendo para trabalhar, o que é normal, né? E a gente está quer crescer e falar, mas quem é bom? E, infelizmente, nós acabamos contratando aquele pelo menor preço. E nem sempre o que é menor preço é melhor, nem aquele também que é o maior preço, o mais caro, em tudo que é caro, é bom, né? Essa nossa área... Rede de relacionamento, é importante. Como é que eu vou saber que a pessoa, que o jornalista, ele é bem... ele tem uma rede ampla de conhecimento. Isso o pessoal costuma pedir, eu preciso de pelo menos 1 mês ou 2 meses para começar a emplacar a sua empresa na mídia. Eu acho que isso não acontece se você realmente tiver um assunto de interesse e se você tiver realmente os contatos certos para fazer aquela empresa se mostrar para o mercado. Então, se é, por exemplo, um produto novo, a inauguração de uma nova unidade, algo nesse sentido, eu imagino que é uma coisa que vai despertar o interesse. De quem é a responsabilidade de gerar um apelo, de gerar um assunto interessante? É do assessor ou é do empresário? Eu acho que é de ambos. Na verdade, não adianta você pensar, puxa, esse mês a gente não tem nada para falar. Vamos falar da pintura nova que a gente fez na fachada e mandar um release para a mídia falando, ó, a empresa tal pintou a sua fachada. Às vezes vale muito mais a pena se recolher do que, desculpa a expressão, mas passar por ridículo. Né? Porque um jornalista vai receber aquele release e vai falar, nossa, mas... vai até cansar, né? Se a empresa manda sempre releases, os releases não são interessantes, é capaz de quem recebe do outro lado falar, olha, esse cara não é boa essa empresa ou essa assessora. Às vezes vale a pena dar um tempo de uns 2 meses entre um produto e outro, entre um projeto novo e outro, uma divulgação e outra, mas você ter a certeza que na hora que você vai falar com aquele jornalista, ele vai te atender porque ele acha o teu assunto interessante. Ele sabe que você tem algo realmente a falar para ele. Isso eu acho que é o essencial. Cria-se, na verdade, um vínculo de confiança entre as partes. Né? E aí o assessor, ele fica, na verdade, como uma ponte entre essas duas... o cliente e o parceiro. Exato. Muito bem. Nós estamos hoje entrevistando o marketing de batom da TV Osasco, está entrevistando a Alessandra Siqueira, falando sobre comunicação corporativa. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí.